Agora sim. Muito bem, nós já estamos entrando agora ao vivo, 11 da manhã, e nós estamos aqui, meus irmãos, para mais um encontro com Deus, para mais um encontro de fé, amor e esperança. Paz e luz seja convosco, Deus abençoe a sua manhã de terça-feira, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Eu sou a Apóstola Sol e eu estou aqui para começarmos estes 3 dias nossos de meditação, de estudo profundo na revelação do Espírito, de um bate-papo tão edificante para a nossa fé, para a nossa vida, falando em todos os assuntos sobre fé, sobre amor e sobre esperança. Vem comigo e mais do que isso, compartilhe esta nossa live para que muitas pessoas possam ser alcançadas por este despertamento do Espírito de Deus. Muitas pessoas na internet, principalmente no YouTube, no Facebook, gostam muito de agirem com um preconceito em cima da Apóstola Sol. Isso é tão terrível, porque o preconceito, a própria palavra diz que é um preconceito da pessoa. Sem ter o conceito de quem a pessoa é, sem conhecê-la, já julgam. E isso é terrível, porque começam a maldizer, começam a falar mentiras, vem aí com fake news, né? Mentiras, falsas notícias, coisas que elas fazendo voltam para elas como energia ruim, como coisas ruins, porque na vida nós colhemos o que nós plantamos. Concorda comigo? Mas você que está me assistindo hoje pela primeira vez, quero dizer que eu me sinto muito abençoada por Deus, pela oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos juntos aqui pelo Facebook para pensarmos sobre tudo que nos retrata as Sagradas Escrituras. Deus, Ele é tão maravilhoso, não é verdade? Você concorda comigo que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso? Ele é o nosso Criador. E por causa do que Jesus veio fazer aqui na terra, nós somos filhos de Deus e Ele nos ama de uma forma inigualável. Você concorda comigo que como filhos de Deus, nós temos direito e somos abençoados por Ele para vivermos o melhor que podemos aqui nesta terra? E que Ele, como bom Pai e perfeito que é, jamais escolheria mal aos seus filhos. Muito pelo contrário, a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Então este nosso encontro é um momento onde eu te convido a pensar comigo sobre as revelações que o Espírito de Deus tem nos trazido nas Sagradas Escrituras, que é o manual para se ter uma vida abundante, triunfante, vitoriosa aqui na Terra. Não é mesmo? Deus abençoe você, lhe dê despertamento neste nosso encontro, nestes momentos que estaremos juntos aqui. Quero pedir que você, se sentindo abençoado neste encontro, abençoe também os seus amigos da sua rede social. Você pode fazer isso compartilhando esta live e contando para todo mundo, falando para as pessoas assistirem e também serem alcançadas pelo poder da revelação do Espírito. Amém? Gente, nós estamos muito contentes com tudo que nós vivemos no sábado passado lá no Monte Manaim. Nós tivemos aqui ontem, segunda-feira, várias lives, a live do Bispo Wellington, que falou sobre o que aconteceu lá no Monte Manaim, a live da Bispa Cristiane Lourenço, que foi uma bênção, uma mensagem muito profunda. Parabéns, Bispa, pelo sucesso. Bispo Wellington, parabéns pelo sucesso. Bispo Dom Luiz também, que trouxe ainda mais afinco sobre os milagres que aconteceram lá na Gruta dos Milagres, no Monte Manaim. Parabéns pelo sucesso da live. E assim nós vamos seguindo. Todo tempo você tem aqui uma reflexão, você tem aqui uma ministração pela revelação do Espírito, pelo Facebook, sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre os planos de Deus para a nossa vida neste tempo em que estamos vivendo. Então, é uma questão de você decidir na sua vida, continuar sofrendo ou tomar uma postura e mudar tudo isso. Não é verdade? Você tem o livre arbítrio de ir e vir, de permanecer aonde está e continuar na angústia, no sofrimento, colhendo frutos
de uma fé inoperante. Ou você pode também escolher usar as armas da sua fé e assim mudar a realidade que você tem vivido na sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a Apóstola Sol. Estou aqui para ministrar a você o pão nosso de cada dia que o nosso Pai Celestial nos dá. Este é um encontro de fé, amor e esperança que temos toda terça, quarta e quinta ao vivo aqui pela página do meu pai, missionário Adelino de Carvalho. Esse mesmo aqui da foto no quadro atrás de mim, que está me abraçando no momento da Santa Ceia. Gente, aqui em BH o frio chegou com tudo, não é verdade? Eu tô toda aqui empacotadinha com esse casaco lindo que eu ganhei. E também muito feliz porque eu, como mãe, tenho um hábito que eu acho que quase toda mãe tem, né? Pelo menos as mães que eu conheço que amam muito seus filhos têm o hábito de guardar as lembrancinhas que os filhos dão. E essa caneca eu ganhei do Davizinho no meu primeiro dia das mães. Na verdade, foi meu marido que comprou, é claro. O Davi tinha 3 meses de vida e no meu primeiro dia das mães, há 5 anos atrás, ele me deu essa caneca. Querida mamãe. Bonitinha, né? E eu decidi tomar cafezinho nela hoje, como eu tomo sempre que eu posso, porque eu tenho muitas canecas, eu amo caneca. E eu ganho caneca dos irmãos, tem caneca que eles fizeram com fotos comigo. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Outras que eles escreveram Sol e mandaram a caneca. Outra que escreveram Apóstola Sol, Bispo Rodrigo. Uma gracinha, né? Nós somos uma família linda e é um cuidando do outro. E depois depois de tanto ganhar a caneca dos irmãos, eu decidi, junto com meu pai, fazer uma caneca da Apóstola Sol com fotos do Monte Manaim e dei para os irmãos. E foi maravilhoso essa época, tem já algum tempo, e estou pensando em fazer de novo porque é tão bom você poder ser bênção na vida daquelas pessoas que Deus coloca no seu caminho, não é verdade? E assim nós fazemos, quando nós compartilhamos a oração da madrugada, nós somos bênção na vida das pessoas que nós conhecemos, que Deus permitiu que ao longo da vida viéssemos a conhecer. Compartilhar a oração da madrugada, compartilhar as lives, compartilhar uma mensagem, uma foto que seja do Monte Manaim. Tudo isso é um canal que Deus usa para levar despertamento para aqueles que têm clamado por socorro. Eu tenho esse propósito na minha vida, sabe, gente? De colocar a vontade de Deus à frente da minha. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos próprios planos para a nossa vida. Então, quando você coloca Deus à frente, a obra de Deus à frente, o amor acima de tudo, a misericórdia, então você começa a ter uma vida leve, uma vida de paz. Outro dia eu estava com meu pai em viagem e nós estávamos rindo muito porque nós começamos a fazer brincadeira com uma pessoa. E brincadeiras do bem, é claro. Quem é do bem não pratica o mal, porque isso faz jus ao caráter da pessoa, não é verdade? Então nós estávamos fazendo brincadeira e tal com uma pessoa e ela embarcou e foi muito divertido. Nós brincamos e nos alegramos e logo meu pai falou o seguinte: interessante, você mal nos conhece, nós havíamos acabado de conhecer aquela pessoa. E ele disse: você mal nos conhece, acabamos de nos conhecer e parece que nós já nos conhecemos há tanto tempo, porque há uma sintonia de bondade. As pessoas boas, elas atraem pessoas boas e as pessoas más atraem pessoas más. Meu pai sempre falou comigo desde quando eu era criança: Daniela, os semelhantes se atraem. Então, meu pai sempre dizia para mim: minha filha, Adelininho, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E eu digo para você, Daniela, minha filha, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Você precisa saber selecionar as pessoas que vão estar com você, porque elas vão dizer quem você é. E isso é fantástico, porque nós observamos que os semelhantes se atraem. Não é verdade? E nós voltamos os nossos olhos à palavra de Deus que diz que o que é sim, o que é não. A luz não mistura com as trevas.
não é? Então isso é maravilhoso. E nós fizemos uma brincadeira com aquela pessoa que nós havíamos acabado de conhecer e ela embarcou na brincadeira e foi muito divertido e depois nós rimos bastante em cima disso. E ele falou o seguinte para aquela pessoa, interessante: nós acabamos de nos conhecer e parece que já nos conhecemos há tanto tempo. Essa sintonia de bondade nos faz tão próximos. E tantas pessoas que levam a mal as brincadeiras, as coisas, e acabam vivendo uma vida pesada, uma vida amarga, não é verdade? Então já quero começar a nossa live desafiando você a levar tudo a bem na sua vida. Olhar com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, com olhos de bondade, para que através dos seus olhos bondosos, benignos, né, você então tenha o seu corpo luminoso, como diz a palavra de Deus. Os olhos bons ilumina todo o corpo. Os olhos maus colocam o corpo todo em trevas. Então vamos levar tudo a bem, vamos enxergar com os olhos da fé, porque na verdade tudo o que nós podemos na nossa vida é somente pela fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Então respire fundo, enche o seu peito de fé, de amor e de esperança, porque chegou o momento de falarmos sobre as coisas de Deus, de refletirmos sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida, não é verdade? E é isso. Eu acho que quando você é transformado, você então começa a ser um instrumento transformador às pessoas da sua volta, às pessoas na sua casa, às pessoas no seu trabalho, concorda? Porque você passa a ser um canal de luz. E quando há luz, as trevas vão embora. Que Deus desperte você neste encontro em nome de Jesus. Amém? Eu tô falando aqui sobre a caneca e nós estamos chegando aí no mês de maio. Mês de maio é um mês pra mim muito especial. Começa porque é o mês do meu aniversário, né? Dia 31 de maio é o meu aniversário, como também é o aniversário da nossa amada sede nacional. Nasci no dia do aniversário da igreja. E temos no mês de maio o dia das mães, né? E vamos ter também no mês de maio, como temos todos os anos, a festa de louvor e adoração a Deus das Miriãs, as Marias de Manaim, que se apresentam de uma forma tão maravilhosa, tão excelente e adoram a Deus no Monte Manaim. Esse ano vai ter uma surpresa, vai ter uma novidade, algo inédito. Nós vamos receber, nós mulheres que estaremos lá no Monte Manaim, vamos receber das mãos do nosso apóstolo uma coroa de glória. Seremos coroadas como rainhas do reino dos céus. Vai ser uma cerimônia lindíssima. Então já falo para você, mulher, prepare sua família para você levar ao Monte Manaim, assistir você se apresentar lá no Santo Altar de Deus, junto com o grupo das mulheres do seu santuário, que acredito eu já está se preparando, como todos os santuários do Brasil, temos visto aí as mulheres em ação. Inclusive hoje, terça-feira, nós teremos um encontro regional do Projeto Ação Mulher em todos os santuários sede do Ação Mulher. Então, nas regionais de Belo Horizonte, vai haver o encontro do Ação Mulher às 3 horas da tarde, também nos outros estados. Você que é mulher, que faz parte do Projeto Ação Mulher, deve estar lá. Você que não faz parte ainda, quero dizer que você pode começar a participar hoje, 3 horas da tarde, em todos os santuários sede do Brasil. Daqui a pouco, eu quero dar o telefone para você ter informações sobre os endereços dos santuários, telefones, você que ainda não tem o seu santuário, a sua casa espiritual, para que você possa então encontrar aí o santuário da sua cidade, do seu bairro e poder estar na comunhão da Igreja Revelada. Isso é tão maravilhoso, poder ver este movimento das mulheres, Ação Mulher. Outro dia eu estava aqui com a camisa que eu ganhei, a bata linda, maravilhosa, que eu ganhei da Grife do Reino do Projeto Ação Mulher. Nós nunca tivemos uma bata tão bonita, uma blusa tão linda, especialmente para as mulheres.
Parece que a missionária Sirlene Cristina está preparando agora para os homens, né? Porque essa os homens não vão poder ter, porque é uma bata, ela é toda feminina. Ela é compridinha, linda, toda florida, que tem a manguinha mais curta, muito confortável, muito bonita. Então, nós estamos vendo aí nas redes sociais as mulheres postando, né, a foto com a bata e tudo. Eu já usei a minha e tenho usado sempre. No entanto, a Sandrinha já fala pra mim: ih, apóstolo, essa daqui já como é que é? Bate, enxuga, não é? Já lava, já põe no guarda-roupa e já usa e já lava de novo, já usa de novo, de tanto que eu gostei. Linda demais. Então, pessoal, isso é muito bacana, porque nós não só somos doação mulher na nossa comunhão, mas nós somos também no ato de vestir a camisa, no ato de evangelizar, no ato de ser esteio espiritual da nossa casa, no ato de ser um pilar forte, de ser fonte de amor no nosso lar. As mulheres têm um poder fantástico dentro de casa. Observe, uma mãe que está angustiada, que está triste, abatida, cabisbaixa, toda a casa fica assim. Você não consegue ver uma mãe, uma esposa chorando pelos cantos, angustiada dentro de casa e a família alegre para cima. Agora, ao contrário disso, se o homem está cabisbaixo, abatido, triste, ou o filho ou a filha, a mãe cobre aqueles filhos com amor e restaura aquela alegria. A mãe cobre aquele marido com amor e restaura aquela alegria, a esposa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela é alicerce da casa dela. E isso é um poder que Deus deu à mulher. E eu fico vendo aí, estava falando ainda há pouco sobre os críticos da internet. Outro dia me mostraram lá um vídeo que tem milhões de visualizações de alguém que com certeza tem uma vida destruída porque se colocou na posição de servo do inimigo, de servo do Satanás, para poder criticar a nossa fé, criticar a nossa atitude de fé, para que também estejamos como ele, numa vida miseravelmente desgraçada, sem a graça de Deus, com uma fé inoperante, vivendo a miséria, comendo o pão que o diabo amassou. Não é assim? E esta pessoa estava criticando a nossa fé. Quando uma pessoa se levanta contra a sua fé, a primeira coisa que você tem que fazer é se fortalecer ainda mais na sua confiança em Deus. As críticas, os ataques, as agressividades das pessoas que são ignorantes espiritualmente, ou que não te desejam bem, ou que não acreditam que você pode ser melhor do que você é hoje, ou que não acreditam que você pode sair dessa situação que você tem vivido na sua vida e ser crescido na sua vida, conquistar grandes coisas pelo poder da sua fé. Então, essas pessoas que te atacam, elas como se lhe servissem um copo de veneno. Você pode escolher tomar aquele veneno e ser matado através daquela atitude daquela pessoa. Você pode escolher beber daquelas palavras, se alimentar daquelas mentiras do diabo e então continuar vivendo uma vida miserável que não glorifica a Deus. Ou você pode escolher se fortalecer na sua fé e olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o poder do que Deus pode fazer na sua vida, olhar para a verdade que liberta. Hoje eu quero falar sobre libertação. Todos nós, na vida, precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. Quero falar muito profundamente sobre esse assunto hoje, terça-feira, amanhã, quarta, também na quinta. Então preste muita atenção, porque eu sei que, assim como eu, você também precisa ser liberto na sua vida em alguma área, em alguma situação que você tem sofrido. Sabe, meu pai estava falando em uma dessas madrugadas
que ele foi escravo da glutonaria muito tempo na vida dele. Ele pesava mais de 120 quilos e às vezes ele se alimentava de 2, 3 pratos numa mesma refeição. Escravo do refrigerante. Havia situações que ele tomava 2 litros de refrigerante em uma única refeição. E com isso, deteriorava-se sua saúde, sua qualidade de vida, e ele sofria muito por causa desta escravidão. Ele era escravo da comida, ele era escravo do refrigerante, mesmo sendo um homem de Deus. Essa questão de identificar a escravidão na vida, ela inclui todas as pessoas, de líderes espirituais, de autoridades espirituais, aquelas pessoas que ainda não foram no santuário uma única vez, todos. O que faz esta pessoa identificar essa necessidade de libertação na sua vida é uma única coisa que se chama sinceridade. Que coisa mais triste do que você conversar com uma pessoa que se acha autossuficiente, que acha que a vida dela está perfeita e que nada precisa ser melhorado. E normalmente estas pessoas agem como se Deus fosse obrigado a fazer por elas. Agem como se Deus fosse empregado delas, obrigado a fazer por elas. E nós sabemos que não é assim. Deus não precisa fazer nada para ser maravilhoso. Ele é maravilhoso e ponto final. Só existimos, só respiramos, só temos fôlego de vida, só temos alma, espírito, corpo e oportunidade de viver nesta terra tão maravilhosa, como diz o Davi, né? Que outro dia estava no carro e nós abrimos o teto, nós estávamos andando ali num lugar que era uma roça e tinha os animais e tudo, e o meu esposo andou bem devagarinho e nós abrimos o teto e eu segurei ele para ele poder sentir o vento no rosto. Pela primeira vez nós fizemos isso e ele ficou muito feliz. Poucos segundinhos que ele ficou ali, ele disse: essa é a minha vida, essa é a minha história. Eu até postei aqui no meu perfil para os irmãos verem ele falando isso, porque foi muito engraçado. E ele fez ali uma oração dizendo: oh Deus, obrigado por essa natureza linda. Então, olha o quanto somos abençoados por Deus todos os dias na nossa vida. Do mais rico ao mais pobre, do mais santo ao mais pecador. Todos nós temos direito ao sol, todos nós respiramos oxigênio, todos nós temos direito ao mar, temos direito aos rios, todos nós temos o oxigênio que vem da natureza, que Deus nos proporciona, e nós só temos a oportunidade de viver se Deus assim nos permitir. Quantas pessoas deitam para dormir e nunca mais acordam, porque tem morte súbita, não é verdade? Então você observa que tudo na nossa vida é uma dádiva de Deus, tudo que gera vida em nós vem de Deus. E tudo que gera morte em nós não vem de Deus, porque a vontade de Deus é que tenhamos uma vida em abundância. Concorda comigo? Vamos pensar sobre isso. Então, quando você vê uma pessoa que é escravizada por algo na sua vida, ela está vivendo o contrário da vontade de Deus. Mas por que, apóstola? Porque quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio para que na cruz conquistasse para mim, para você, para sua família, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para toda a sua casa, para todas as pessoas. Jesus veio conquistar a verdadeira liberdade. A vontade de Deus é que sejamos livres. Todo tipo de escravidão, a escravidão de qualquer espécie, não é vontade de Deus para a nossa vida. Uma vez, eu estava vendo uma mulher que era escrava do seu filho. Ela mudou a vida dela completamente e começou a sofrer
diariamente por causa do filho que estava mergulhado no vício das drogas. Então, ela vivia com medo, se tornou escrava do medo, se tornou escrava da angústia, se tornou escrava do sofrimento, se tornou escrava da ansiedade. Tudo isso por causa da situação que o filho daquela mulher se encontrava, que causava na vida dela tantas escravidões. Então você vê que isso não é a vontade de Deus. Por que Deus iria ter prazer no sofrimento de um dos seus filhos? Não é certo isso. Outras vezes você vê pessoas como eu, que nasceu no santuário, eu nunca estive fora da casa do Pai, nunca na minha vida deixei de tomar Santa Ceia, nunca estive fora do santuário e sofri sendo escrava de uma situação que eu vivi na minha vida, na minha adolescência e início da minha fase adulta, que me marcou terrivelmente, e aquilo me bloqueou de ser feliz na minha área familiar. Eu, quando assumi o ministério, chamado que Deus fez a mim, do apostolado, que começou como primado há 10 anos atrás, eu era apenas uma adolescente. E eu decidi obedecer ao Espírito e estar ali completamente disponível à vontade dele, como serva. E neste momento se levantou contra o meu ministério, contra a minha decisão de atender ao chamado do Espírito de Deus para esta obra, se levantou contra mim pessoas de dentro da minha casa. Anos depois veio uma mudança de Deus com a revelação do apostolado da mulher vestida de sol, Apocalipse 12:1. Que é a igreja, não sou só eu, não é só você, mas somos todos nós. A mulher vestida de sol não é a Daniela, não é só eu, mas é a igreja, né? Que nos retrata Apocalipse, a igreja da revelação. A mulher vestida de sol, a noiva do Cordeiro. E nisso se levantou minha mãe se levantou contra mim, meus irmãos se levantaram contra mim, tios, primos, parentes de sangue meus se levantaram contra mim, começaram a debochar, começaram a me atacar, a me agredir, e isso fez com que eu me fechasse para os familiares. Quando eu me casei, eu estava muito ferida nessa parte na minha vida, nessa área familiar. Então, para não sofrer de novo, eu me fechei inconscientemente, eu me fechei para qualquer relacionamento familiar. Então, nunca tratei ninguém mal, mas eu tratava os familiares do meu esposo como pessoas comuns, como se eles não fossem família do meu esposo, fazendo-se assim minha família também. E eu sofri muito por causa disso, meu esposo sofreu muito por causa desse comportamento meu. Meus familiares da parte do meu esposo, minha sogra que eu amo tanto, meu sogro que eu amo tanto, meus cunhados e assim todos. Por quê? Porque eu fui muito ferida por ser atacada pelos meus familiares na minha adolescência. No momento que eu assumi o meu ministério, no momento que eu comecei a realizar os meus sonhos em Deus, realizar os sonhos de Deus para a minha vida, aquilo incomodava e sofri inveja de dentro da minha casa por causa do meu ministério. Então eu precisava ser libertada daquilo, porque aquilo estava me fazendo muito mal. Eu estava sendo escrava daquilo e isso fazia com que eu desagradasse a Deus e sofresse. Então eu precisei ser libertada dessa escravidão. Meu pai contou que ele foi escravo da comida muito tempo. E ele precisou ser liberto disso, porque aquilo desagradava a Deus. A glutonaria é um pecado.
aquilo fazia mal a ele. Meu pai ontem estava contando numa conversa que nós estávamos tendo com alguns bispos na casa dele, ele estava contando que teve uma época que ele teve muito medo de andar de avião, porque ele tinha medo do avião cair. E este medo escravizou ele e privou ele de grandes oportunidades que surgiram para ele. Ele contou que nessa época que ele estava com medo de andar de avião, ele recebeu proposta de fazer viagens internacionais, pregar fora do país, e ele recusou por causa do medo que ele tinha de andar de avião, de andar de helicóptero. Então ele precisou ser liberto disso. Quer ver algo recente que aconteceu conosco? Nós, de dentro do santuário, você que está chegando aqui agora pela primeira vez também vai entender. Mas quem está dentro do santuário já há algum tempo sabe do que eu vou falar, porque meu pai expôs isso até numa transmissão no santuário. Ele e sua esposa, a Bispa Bárbara, criam já há algum tempo o Neto e o Lucas. São meus sobrinhos, netos do meu pai, afilhados da Bárbara. E a Bárbara, ela tomou um amor tão grande por aqueles meninos, um amor tão louco que virou como eu posso dizer, uma loucura. A ponto dela interromper o sono dela de madrugada só para ir no quarto das crianças para ver se eles estavam cobertos, para conferir se eles estavam dormindo ou se eles estavam tendo algum pesadelo ou algum sonho. Ela começou a ficar fissurada por aqueles meninos. Então, eles tiveram que ser libertados dos meninos que são filhos deles, na verdade. Eles que criam. E isso foi duro, foi doído no início, mas foi necessário para que acontecesse um equilíbrio desse amor. Quando eu me casei, eu encontrei um desafio muito grande com meu esposo, o Bispo Rodrigo, porque meu sogro, Gilson, um beijo, meu sogro, Deus abençoe você, ele é policial, já aposentado, mas durante toda a vida ele serviu a polícia. E o meu esposo, o Bispo Rodrigo, foi criado num ambiente onde tudo é muito assim, tudo muito regradinho, com pouco sentimento, com pouca gentileza, entende? Por causa desse ambiente. Nós aprendemos na escola que o homem é fruto do meio, não é verdade? Então você vê que uma criança que cresce num ambiente assim, mais rude, mais secão, ela se torna um adulto assim, porque ela aprendeu a ser assim. E o meu esposo, ele teve que aprender a ser mais gentil, a ser mais dócil. Por quê? Porque isso não ajudava ele, não agregava ele, muito pelo contrário, repelia as pessoas. Muitas vezes eu, como esposa, me senti ferida, me senti magoada por uma postura rude, seca dele para comigo. Não porque ele era assim, não porque ele estava sentindo assim, mas porque ele foi criado num ambiente assim. E eu já contei aqui que eu cheguei para o meu pai no início do meu casamento e queixei para ele dizendo: meu pai, eu não sei mais o que fazer. O Rodrigo me trata com frieza, às vezes ele chega em casa, não quer conversar, não quer compartilhar como foi o seu dia, e eu me sinto às vezes tão de escanteio e pouco participante da vida dele. Como que eu faço, pai? Ele não tem da natureza dele, da espontaneidade dele, gentilezas para comigo. E meu pai me chamou e falou: minha filha, na vida a gente só dá o que a gente tem. Antes de cobrar amor do seu esposo, oferte o seu amor a ele. Por mais que no início ele não retribua, continue sacrificando e ofertando o seu amor a ele, que uma hora ele vai ter amor suficiente para dar para você. Então, meu esposo, ele teve que ser liberto disso. Hoje ele é uma doçura de pessoa, né? Ele é uma gracinha. A live dele é toda sexta-feira, 11 horas da manhã. E ele é muito engraçado. Agora tem a música nova dele, que é uma música
que meu pai fez, na verdade o Espírito de Deus entregou ao nosso apóstolo, que ela é até uma marchinha, né? Pelo sangue eu vou marchando, muito legal. E ele até comprou um cap de exército para poder cantar, porque a música é bem exército. E até a gente riu muito ontem, porque nós lembramos que ele foi liberto desse militarismo que ele tinha, que na situação dele foi necessário. Observe, cada um é um, e o princípio do amor é o respeito. Eu acho que o preconceito, ele bloqueia as pessoas. Essa madrugada meu pai estava falando conosco sobre a importância de se cultivar amigos na vida. Tem pessoas que elas vivem uma sina. O que é sina? Sina é algo horrível, é algo que obriga ela a não ter sorte no amor, que obriga ela a ir mal nos negócios. Tudo que ela põe a mão para fazer dá errado, ela não consegue agregar amigos, ela tem uma sina de sofrimento, ela tem uma sina que puxa ela para ser uma pessoa tão isolada, tão triste. Isso é tão horrível, isso é tão comum, né? Na verdade, tão frequente na vida de tantas pessoas, porque ela repele as pessoas dela, ela repele as oportunidades, ela repele a prosperidade, ela repele a saúde, tudo dá errado para ela porque ela tem uma sina de sofrimento. Então, isso é uma escravidão, ela é escravizada a estes sofrimentos, ela é escravizada ao azar, né? Pessoas chamam essa sina maldita, maligna, de azar, falta de sorte. Tantas pessoas usam essa expressão: eu não tenho sorte para ganhar dinheiro, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte para ser feliz, eu não tenho sorte no amor dos meus filhos. Tantos pais neste século que estamos vivendo que estão desejosos no amor de seus filhos. Mas aí você vai observar, o problema não está nos filhos, mas está no tratamento dos pais para com os filhos. Entra naquela questão de cobrar amor sem antes ofertar o amor. Eu sei que eu posso estar falando para centenas de pessoas, mas o Espírito de Deus pode estar tratando e corrigindo uma única pessoa. Eu sei que você que está me assistindo agora pode estar pensando na sua vida, nas suas atitudes, mas eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando e quebrando o vaso que é a vida de uma pessoa que tanto precisa. Eu preciso dessa palavra. Eu sei que você também precisa, mas tem alguém que precisa mais do que nós. Nós estamos num tempo de jejum de 21 dias. Nós estamos num tempo de consagração de 21 dias. Clamor intenso, 21 dias na madrugada. Neste jejum que nós estamos para a libertação dos cativos. Quando Jesus na cruz comprou nossa libertação, Ele não fez isso sobre uma determinada área da nossa vida. Ele fez isso sobre toda a nossa vida, sobre toda a humanidade. E eu quero trazer para você, dentro da palavra de Deus, versículos que nos retratam esta objetividade de Jesus no ato da cruz, do sacrifício, para que verdadeiramente fôssemos livres através do sacrifício da cruz. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não parcialmente sereis livres. Não sereis livres em uma área na vida e escravos em outra área na vida, mas verdadeiramente em todas as coisas sereis livres. Se for verdadeiramente liberto pelo Filho, por Cristo, por Jesus. A vontade dele é que sejamos livres e alcemos voos altos, caminhemos altaneiramente em lugares altos, projetos altos, conquistas altas, pelo poder da nossa fé.
pelo poder da nossa fé. Em Cristo somos verdadeiramente livres. E nós vemos aí tantas pessoas sendo escravas de marido, de esposa, escravos de ex-marido, de ex-esposa, escravo de filho, escravo de ódio, escravo de comida, escravos de bebida, escravos de depressão, escravos de remédio, escravos de vício, escravos de insônia. Ah, quantas pessoas são escravizadas pela insônia, gente. Você sabe o que é escravo? Escravo não tem direito a nada, não tem direito a escolha, não tem direito a querer, a ter, a fazer. Escravo é aquele que está obrigado a uma condição. Eu não sei se você já teve uma noite de insônia, ou se você sofre frequentemente com insônia. Mas tem pessoas que não conseguem dormir sem se dopar de sedativos, de remédios, de ansiolíticos. Eu já tive uma noite ruim que eu não consegui dormir por causa de insônia. E neste sofrimento de uma noite eu pude sentir na minha pele o que uma pessoa passa quando ela sofre com insônia. Não consegue dormir, ela é escrava da insônia. Um momento de descanso, um momento de recarregar as energias do corpo, ela não consegue. Então ela se torna uma pessoa, através da escravidão da insônia, ela se torna uma pessoa escrava do mau humor. Que é uma coisa pior do que você acordar de manhã, dar bom dia para uma pessoa e ela ser mal-humorada. Outro dia eu dei bom dia para uma pessoa e ela era tão mal-humorada, tão rancorosa, que ela me respondeu assim: bom dia? O que você está vendo de bom? Tem pessoas assim, e você sabe que tem. Talvez essa pessoa seja você. E Deus está me usando para despertar você a ser liberto verdadeiramente de tudo que te aprisiona. O que tem aprisionado você? Onde que você tem se sentido preso, escravizado, obrigado? Você não é obrigado a nada. Deus te deu livre-arbítrio. Então nós estamos neste acúmulo de brasas acesas, de brasas vivas, acumulando brasas na cabeça do inimigo, neste jejum que estamos fazendo, para que aconteça a libertação de todos aqueles que estão escravizados, encarcerados, aprisionados, algemados por algum tipo de sofrimento, por alguém, por alguma situação, em alguma área da vida, por alguma sina que tem escravizado você. Tem gente que tudo que tem a ver com vida sentimental dá errado na vida dela. Já tentou ser feliz de todo jeito, a vida tá passando e o sonho dela de ser feliz no amor nunca se realiza porque ela tem uma sina, ela não tem sorte no amor. Outras pessoas até aparece oportunidade para ela no ramo do trabalho que ela tem, na carreira que ela tem, mas tudo que ela faz dá errado. Tudo que ela põe as mãos para fazer dá errado. Tem pessoas que têm uma escravidão nas ações das mãos. Se ela assina um contrato, dá errado. Se ela assina um casamento, dá errado. Tudo que ela faz com as mãos, se ela põe uma aliança, a aliança se quebra. Se ela fecha um negócio com alguém, dá errado. Tudo que ela conclui na vida dela dá errado. Isso é uma sina maldita, maligna, que escraviza a pessoa. Então, nós estamos nos preparando porque dia 13 de maio é o dia da libertação dos escravos. E quando a gente fala escravos, muitas vezes a gente pensa lá na época que veio até a Lei Áurea, a libertação dos escravos e tudo. A gente pensa nos escravos como os negros que ficavam amarrados e eram obrigados a trabalhar, ou nos escravos que serviam ao povo, que eram vendidos. A gente pensa muito nisso, mas quando você olha mais atrás ainda na história, você encontra o povo de Deus, que por 430 anos ficou escravo
do inimigo. Eram escravos no Egito, 430 anos, e era o povo de Deus. Orava, cantava, jejuava, e nada acontecia. Até que Deus enviou o arcanjo Miguel e ordenou que aquele povo fizesse um propósito com Deus. E cada um sacrificasse um cordeiro. Ontem nós estávamos conversando sobre um cordeiro. O que significa um cordeiro? Quanto vale um cordeiro aqui no Brasil? Um cordeiro aqui no Brasil hoje, de boa qualidade. Tem cordeiro de vários preços, mas um cordeiro hoje de boa qualidade no Brasil, ele equivale a uns R$700. E o que nós estamos preparando para fazer num ato de fé, num ato de obediência, num ato de libertação para as nossas vidas que eu, Daniela, preciso fazer? Isso não inclui só as pessoas que estão chegando no santuário hoje pela primeira vez, não. Isso inclui, a começar pelas pessoas do altar. Isso inclui o apóstolo, a mim, aos bispos, aos missionários, aos profetas, às profetisas, aos presbíteros, aos guardiões, aos diáconos, aos embaixadores, ao ministério da ceia, aos missionários, aos obreiros, aqueles que já estão no santuário e aqueles que estão por vir no santuário. Isso é determinado na sua sinceridade consigo mesmo. Peraí, será que eu estou escravizado na minha vida em alguma área? Que eu preciso de libertação? E uma coisa que eu falava com meu pai ontem, eu falei: pai, você só conseguiu ser liberto da glutonaria que te escravizava e fazia você comer desenfreadamente por causa da força divina, por causa da força de Deus. Porque você vê tantas pessoas com obesidade mórbida, tantas pessoas aí com doenças cardiovasculares, que procuram neurologistas, que procuram endocrinologistas, que procuram nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, e não conseguem perder peso, não conseguem parar de comer, não conseguem parar de beber, não conseguem parar de fumar. Por quê? Porque não tem força, não encontra força para se libertarem desta escravidão da comida, dessa escravidão da bebida, dessa escravidão do vício, dessa escravidão que domina a pessoa e causa tantos males na vida dela, na saúde dela, e deteriora a qualidade de vida, o corpo, a saúde, a alegria, o prazer de viver. Então isso inclui todas as pessoas. Eu falava com meu pai ontem, falei: pai, você só conseguiu ser liberto por causa de Deus. Ele falou: é óbvio, porque não existe libertação se não for pelo poder da fé. E fé não é palavra. Eu falo aqui, quase todo dia eu falo, o que é fé? Porque tem muita gente dentro dessas igrejas por aí, inclusive pastor, apóstolo, tudo quanto é título que você imaginar. Tem apóstolo de todo jeito. Vai pra São Paulo pra você ver, tem apóstolo dos cocos, tem apóstolo dos coqueiros, tem apóstolo de todo jeito que você imaginar. Mas Apocalipse fala sobre isso. Aqueles que vão chegar diante de Deus e vão dizer diante de Cristo e dirão: em teu nome, Senhor, expulsei demônios, libertei, curei enfermos. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então, você vê que tem muitos dentro dessas igrejas que tem por aí, que enfia a Bíblia debaixo do braço. Religiosos aparentemente perfeitos, né? Santos, autossuficientes, parece que são até Deus, né? Acima de Jesus Cristo. Que se colocam, né? Então, você vê que dentro dessas igrejas que tem de gente que tem, sei lá, 20, 30, 50 anos de crente, de evangélico, de cristão, do que você quiser chamar, que dizem ter fé, mas estão com a vida destruída. Por quê? Porque fé não é papo, gente. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra o que é fé. O que Deus espera de nós. Deus não espera de nós papo, conversa. A maior prova disso
é que 430 anos o povo de Deus, ele não era povo do diabo, era povo de Deus. Era igreja, povo de Deus. 430 anos escravo do Egito, do inimigo. Jejuava, orava, cantava, louvava, mas não adorava. O que é adoração? O que é a fé? Fé é o sacrifício que gera o milagre, que gera a libertação. Então, a começar por mim, Daniela, como ser humano, preciso ser libertada na minha vida, em uma área da minha vida. Assim como você precisa de uma libertação em uma área da sua vida. Não sei qual é, você sabe, Deus sabe. Então, nós, a começar por mim, estamos nos preparando nesse jejum, amontoando brasas acesas em cima da cabeça do inimigo, para que no dia 13, dia da libertação dos escravos, aconteça na nossa vida a descida do arcanjo Miguel, ao olhar para o altar e ver o cordeiro que vamos entregar a Deus, para que aconteça na nossa vida a libertação de toda a escravidão. Tem gente que é escravizada pela dívida. Paga uma conta, aparece 4, 5. E vai sendo escravo daquilo. Trabalha para poder manter, para pagar a dívida. Não consegue realizar um sonho, não consegue fazer uma viagem, não consegue comprar um bem, não consegue nada. Tem gente que é escravo do dinheiro. Tem gente... olha, isso aqui é o mais grave. É o mais grave. Tem gente que no lugar de Deus serve a Mamon. A Bíblia fala sobre isso. Serve ao dinheiro. Não está na vontade de Deus, mas faz aquilo que o dinheiro permite. Não faz aquilo que Deus permite, mas só faz aquilo que o dinheiro permite. Então é uma pessoa limitada. É uma pessoa que não está vivendo pela fé, ela está vivendo pela circunstância, pela realidade, pelo pessimismo. Confiando em homens, confiando em papel, confiando em dinheiro. E aí você vê que tem pessoas que são tão escravas do dinheiro que elas não conseguem receber de Deus um milagre porque elas têm medo de dar uma oferta e ficar sem. Nunca vi isso acontecer nessa obra. Uma pessoa dar um sacrifício e Deus deixar faltar. Eu sou a maior prova disso. Tantas milhares de pessoas. Olha lá no Monte Manaim, sábado passado. Quantas pessoas sacrificaram e receberam um milagre? E a Bíblia diz que é dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O dobro de Deus, Deus dá em dobro. O que é o dobro de Deus? O dobro de Deus não é 2. O dobro nosso, 2, é meu e seu, é do ser humano, é da conta matemática do homem. Mas na matemática de Deus, o dobro de Deus é 100 vezes. É o cêntuplo. Então você observa que por causa do medo, pessoas escravas do medo, o medo de perder, o medo de ter. Quer escravidão pior do que a escravidão do medo? Escravidão do medo. O medo, ele é o contrário da fé. O medo, ele é a fé ao contrário. A pessoa que tem medo, ela vive esperando o pior acontecer na vida dela. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. O que é o medo? O medo é uma fé que você será derrotado, uma fé que você vai perder, uma fé que vão te assaltar, uma fé que vão te matar, uma fé que vão te largar, uma fé que vão te abandonar. O medo é uma fé ao contrário e isso é uma escravidão. Isso é uma obra maligna. Tem pessoas que são escravas de uma macumba que fizeram contra ela. Nossa, essa obra ela é conhecida no Brasil inteiro por ser a obra forte que desmancha macumba. Não conheço ninguém que faz o trabalho que a Berenice Costa faz e que nossos profetas e profetisas fazem. De desmanche de macumba. Você vê aí tanta gente que vai nessas igrejas, são
possuídas por um espírito maligno, o pastor, o papa, o padre, sei lá, quem é o bispo, o apóstolo, manda o demônio sair. Passa um pouquinho, a pessoa continua com sofrimento, a pessoa continua doente, a pessoa continua com vício. Por quê? Porque mandou o Exu sair, ou mandou um Exu e ficou o restante da legião, e a bagagem de sofrimento. Então, macumba não é uma oração que resolve, tem que desfazer. Senão a pessoa continua sofrendo, ela para de manifestar o bicho, mas a bagagem do sofrimento, a bagagem da doença continua lá na vida dela. Então, nós somos conhecidos por ser a obra que desmancha a macumba, desfaz feitiço, obra de voodoo, de magia negra. Você vê tanta gente sofrendo, escravos de obras das trevas. Tem pessoas que são escravas de uma palavra feiticeira que lançaram sobre ela. Quer ver uma comum que talvez você já está sofrendo por causa disso? Um ex-namorado que jurou dizendo o seguinte: você não foi feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. E aí a pessoa se torna escrava daquele juramento de maldição. A mãe que no momento de ira vira pro filho e fala assim: você não presta, você não vai dar nada que presta na vida. Então aquela criança cresce com aquela maldição e ela se torna escrava daquela palavra de feitiçaria. Tudo quanto é sofrimento na sua vida te escraviza, porque tudo que você não tem poder para vencer e que vence você faz de você escravo. Então, é muito importante você pensar sobre isso. É uma reflexão muito profunda, é uma análise muito profunda que nós estamos fazendo e vamos estudar profundamente sobre isso no decorrer dessa semana. Amanhã, 11 da manhã, eu estarei de volta aqui, nosso horário já está estourado, eu preciso orar por você e quero muito fazer isso. Mas amanhã, 11 horas da manhã, eu estou de volta para mais um encontro onde vamos aprofundar mais ainda neste assunto. Pense sobre isso. Entre no jejum se você ainda não entrou e ore de madrugada. A oração da madrugada faz toda a diferença na sua vida. Eu quero você orando de madrugada comigo e com o apóstolo, todos os dias às 3 horas da manhã. Então eu vou dar o telefone para você orar de madrugada conosco. Você vai mandar seu nome e sua cidade e vai receber gratuito no seu WhatsApp a oração da madrugada todo dia às 3 horas da manhã. O prefixo é 31 991 15 1543. Prefixo 31 991 15 1543. É para você receber a oração da madrugada. Amém? Agora eu vou orar por você. Aonde quer que você esteja agora, eu quero que você feche os seus olhos. Enquanto eu me preparo, me cobrindo com talite vermelho do sangue do cordeiro e pegando o castiçal que eu vou estender sobre a sua cabeça, sobre a sua vida aí, na onipresença do Espírito de Deus, que estará aí, que está aí já onde você está, eu quero que você pense alguns segundos sobre o que eu falei. Você tem sido dominador da sua vida? Ou você tem sido dominado, escravizado em alguma área da sua vida, em algo que você precisa ser liberto, para que você seja feliz verdadeiramente? Feche os seus olhos. Eu sei que Deus está trabalhando pelo Espírito vivo dele, na sua vida, no seu entendimento, neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento, meu Pai, a vida desta mulher que é tua filha, a vida deste homem que é teu filho, meu Pai, esta pessoa que tem passado por injustiças na vida, que tem sofrido por ser escravo de alguém, de alguma coisa, de alguma situação, escravo de alguma área da vida, ou até mesmo escravo de uma macumba que fizeram contra ela, escravos
de um feitiço que lançaram com palavras malditas, malignas. Escravo de uma obra das trevas para destruir, amarrar, arruinar a vida desta pessoa. Tanta gente sofrendo, meu Pai, por ser escravo do inimigo, por ser escravo de uma humilhação, escravo dominado por alguma coisa que traz tantas perdas, tanto sofrimento, tantos males. E eu clamo ao Senhor, meu Pai, nesta manhã, por esta vida, por esta pessoa que está comigo agora no Facebook, que tanto precisa ser libertada, verdadeiramente livre, para que alcance a felicidade plena, viva na vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, livre, verdadeiramente livre, ao se lançar na verdade da revelação do teu Espírito, porque a tua palavra diz que é conhecendo-se a verdade que se é liberto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis-nos aqui, Pai, recebendo esse despertamento do Espírito da verdade, do Espírito de Deus, para que haja libertação na vida desta pessoa, no dia da libertação dos escravos, meu Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que ainda não está no jejum, eu incluo ela no jejum agora, no jejum apostólico, no jejum de 21 dias do Arcanjo Miguel, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Queridos, eu quero deixar aqui para você o telefone desta obra, o WhatsApp, que tem as missionárias que atendem você, orientam você, encaminham você para o santuário, encaminham para você a oração da madrugada, toda a madrugada, e também elas estão mandando pelos correios o talite vermelho do sangue do Cordeiro, ou o escudo de Davi, ou o quipá. Pelos correios elas estão mandando para todas aquelas pessoas que têm feito o depósito de uma oferta acima de R$1.000. Mas tem muita gente depositando os dízimos, depositando suas ofertas, fazendo suas contribuições na conta desta obra. E eu quero deixar aqui o telefone, que é o prefixo 31 99115 1543, e a conta desta obra, que é Caixa Econômica Federal, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Então você pode falar com a missionária Neuza Dias, com a missionária Silvia Barbosa e com uma das missionárias dessa equipe tão grande que nós temos, que atende você pelo WhatsApp. Deus abençoe sua vida. Pense profundamente sobre isso e passe na sua vida uma peneira, separando aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E o que não é de Deus, que vá para o inferno, porque você é de Deus. E se você é de Deus, a vontade do teu Pai, que é Deus, na tua vida você tem que viver. Quero te ajudar a pensar sobre isso. Quero trazer despertamento para a sua vida, pela unção do Espírito, que revela você e traz para a sua vida luz e paz. A luz que é a revelação e a paz que só Ele pode dar ao teu espírito, que tanto anseia, que tanto necessita desta presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Agradeço você ter estado comigo nestes momentos, neste nosso encontro. Amanhã, 11 da manhã, estou de volta. E agradeço também a nossa equipe, Bispo Márcio, Bispo Sérgio, missionário Eliatã, missionário Cleiton, missionário Geraldo, missionária Sandrinha, todos aqueles que fazem parte da equipe, que fazem com que esta live chegue até você e seja um instrumento de bênção na sua vida. Deus abençoe você, um forte abraço, paz e luz e até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe.
Não perca, às 3 horas da manhã, a oração da madrugada, com a missionária Daniela Carvalho. Disse Deus: amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscam. Provérbios 8:17. A hora nona da noite é também a hora dos anjos e arcanjos. Participe do grande clamor da oração da madrugada, sempre às 3 da manhã.